Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos, Escurumeders. Hoje é dia 29 de junho de 2024 e nós vamos discutir sobre o Vespeiro, o novo livro de contos da capitã e mediadora e editora do Clube de Leitura Escurumedo, a Irka Barrios. Bom, então eu vou primeiro fazer uma introdução, né? Apesar de que não precisa, mas para ficar registrado aqui. A Irka Barrios é mestre pela PUC do Rio Grande do Sul e doutoranda em escrita criativa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Autora de Vespeiro, publicado pela Dark Side Books em 2023. Lauren, publicado pela Causa e Letras em 2019, e Júpiter, Marte e Saturno, publicado pela Ouro Lopes em 2022. A Irka recebeu os prêmios Brasil em Prosa, da Amazon, em 2015, Odisseia de Literatura Fantástica, em 2022, e Prêmio Ages, Narrativa Curta e Livro do Ano, em 2023. Ela foi indicada ao Prêmio Jabuti com Lauren, em 2020, e ao Prêmio Academia Rio-Grandense de Letras, em 2023. A Irka integra o coletivo Mulherio das Letras, do Rio Grande do Sul, e é mediadora do Clube de Leitura Escurumedo e editora dos contos das coleções, editora-chefe, né, dos contos das coleções do Escurumedo, disponíveis no Kindle. Em todas as coleções tem contos da Irka, né? Então, além desses livros que eu já comentei aqui, é possível ler os contos da Irka fazendo uma busca no Kindle. Tem uma parte aqui que eu acho interessante também ler da biografia da Irka, que saiu no Vespeiro, né? Aclamada por uma prosa contundente e sem rodeios, Irka desnuda os diferentes dilemas que povoam e transtornam o universo humano através de imagens perturbadoras, paisagens sombrias e metáforas perfeitas. Herdeira de grandes mestres da escrita, possui uma voz legitimamente latina, interiorana, que algumas vezes encontra familiaridade com as inquietações sociais de Mariana Henriques, a imaginação de Edgar Allan Poe e as temáticas intensamente femininas tão bem representadas na obra de Lígia Fagundes Telles. Nascida em Tuperandi, no Rio Grande do Sul, Irka aprendeu desde cedo a compartilhar a Argentina, frequentemente lançando seus leitores ao temperamento do vento minuano, enquanto tece sua teia narrativa. Atualmente reside em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde divide seu tempo entre a escrita, a família e sua profissão primária. Dentista, Irka afirma que, apesar de ser fã do horror, nunca recebeu reclamações dos pacientes que frequentam seu consultório. Vespeiro é seu primeiro trabalho publicado pela Dark Side Books. Bom, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre o Vespeiro e já vou abrir para as perguntas. Então, lançado pela Dark Side Books em novembro de 2023, o Vespeiro reúne 30 contos escritos por Irka Barrios entre 2022 e 2023, incluindo alguns contos de 2015. Os contos de Vespeiro são histórias curtas, talvez o conto mais longo seja Imago, que é meu preferido. As personagens são parecidas conosco, os cenários são conhecidos, tudo segue na normalidade até que algo começa a parecer estranho, né? O que o Freud chamava de o estranho familiar. Por isso, somos capturados e picados. O ferrão entra repentinamente, depois que já nos sentimos em casa. A Irka constrói atmosferas mormacentas, de cidades de interior, de fronteira. A violência, o medo e o sobrenatural estão presentes nos contos. Violência física e violência psicológica.
meus preferidos, né? Em Imago, uma pessoa razoável, como qualquer um de nós, observa uma vizinha, até que as coisas começam a se transformar. Em Ferozes Somos Nós, a Irka apresenta uma ficção científica, uma distopia, uma ficção especulativa, causando uma estranheza enorme. Então, pessoal, que alegria essa reunião. Para mim é uma honra ter a oportunidade de ser mediadora desse encontro. Eu espero que a gente consiga conversar bastante e extrair da Irka aí um monte de questões que surgiram no grupo ao longo dessa leitura deliciosa que foi a leitura de Vespero. Então, eu vou abrir, a Irka vai ter que ir me indicando, né, as pessoas que estão fazendo a ordem das perguntas, porque eu não tenho como ver. Tá. O Laupo, que levantou a mão. Deixa eu só falar uma coisa. Aquela finalização ali da minha biografia, aquilo ali tudo foi bondade do César Bravo, né? Ele que deu uma vitaminada na minha biografia. Mas ficou ótimo. Meu editor, então, até vou deixar aqui um abraço e um beijo para o meu editor. Quem levantou a mão primeiro foi o Laupo. Olá, tudo bem? É bom te ver de volta, Erika, faz 2 meses, a gente conversou um pouco pelo WhatsApp, mas é bom te ver. E eu queria colocar uma questão de ordem, a gente fazer a foto, porque daqui a pouco eu posso sumir, de repente, que eu tô longe também. Então a gente poderia fazer a foto quando tem a galera. Depois a gente faz outra no final, mas vamos fazer uma deixa eu agora. Dei um sorriso aí. Pode parecer, mas pode até parecer, mas eu e o Lopo não estamos no mesmo carro. Não. 1, 2, 3 e... Tá, peraí, deixa eu só fazer o... Deixa eu só cortar ela aqui. Feito, pronto. Tá, então, eu queria também fazer uma questão, aproveitando que eu tô com a palavra. Tem personagem no Vespero que você não gosta, que você torturou ele, que você... Tem algum que você não gosta ou você gosta de todos? Ou tem aquele que vai... Porque eu não gosto do Gerson, por exemplo, lá do Crocodilo. O Gerson me causa ojeriza, assim. Eu quero que o Gerson suba. Eu acho que Mas eu não sou autor, né? Eu quero saber de você, que você que os criou, você que os produziu, né? Saiu da tua cabeça. Tem algum que você não gosta ou todos têm um pouquinho, assim, que você gosta? É isso. Obrigado. Eu gosto do Gerson. Ai, não, acho que eu não goste, não tem nenhum. Eu tenho medo daquela personagem, já falei isso várias vezes, né? Vou falar de novo. Eu tenho medo da personagem da Roda da Fortuna. Até hoje eu tenho medo dela, assim, eu penso nela. Esse conto não era nem... esse conto eu fiquei assim, não queria ter colocado até o último momento, assim, eu relutei em colocar, mas aí o César achou que tinha que colocar, e aí eu concordo com ele. A Karine falou que ninguém gosta do Gerson. Mas, assim, deixa eu pensar, deixa eu me lembrar. Tem umas personagens que são ruins, assim, como, por exemplo, aquela... Poxa vida, a número 65 do Feroz, 65 ou 64, né? Do Feroz, mulher muito má. Mas eu acho que eu gosto de todos, assim. Não posso dizer que eu não goste. Né? A gente tem que abraçar até as pessoas ruins, assim, da nossa criação. Irka, não sei se já entrou alguma outra questão, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa seleção, né, dos contos. Como eu comentei, os contos, os principais, a maioria deles foi escrito entre 2022 e 2023, e aí tem esses que são de 2015, né? Eu acho isso bacana, assim, contar até como é que foi a conversa com a editora, né? Como é que foi a seleção e o arranjo, porque... a impressão que eu fiquei com a leitura sequencial, né, apesar de que eu já conhecia muitos deles, mas essa leitura em Vespero eu achei muito impactante pela sequência que eles estão, né? Então, se você puder contar um pouquinho dessa história para a gente. Tá, sim, tem uns contos bem antigos, por exemplo,
Cláudio Miro é um dos primeiros contos que eu escrevi, e eu gosto muito desse conto, e ele nunca tinha entrado ele não tinha entrado num livro meu ainda, né? Assim como Sete também. Sete eu gosto, mas não gosto tanto quanto Cláudio Miro. Esses são, acho que, os contos mais antigos. O do lobisomem também, Como se mata um lobisomem, é um conto bem antigo. Acho que foi a minha primeira tentativa de escrever horror, foi Como se mata um lobisomem. Quando eu comecei a montar, uma coisa que o César falou para mim foi o seguinte, meu editor, né? Quando ele leu Sandra Não Tem Dedos, ele disse, tem que abrir com Sandra Não Tem Dedos. E eu concordei, assim, porque eu acho que é um conto bem impactante, é um conto que diz muita coisa, e ele abre muitas possibilidades, assim, de interpretações, eu quero dizer, né? Só que aí, como ele abre já com contos bem sobrenatural, e eu acho que eu ofereci uma sequência, né, que é mais ou menos essa sequência que o livro está. Depois de Sandra vem Cláudio Miro, aí depois a gente vai indo vai puxando uma coisa mais do universo feminino, entra aquele Amanhã Ano Novo, entra Quarto Minguante, entra Febre, e aí depois ele dá um passeio ali pelo universo mais infantil, quando chega lá no... não, entra a Roda da Fortuna, que é a personagem que eu tenho medo, né? E depois ele dá um passeio ali para um universo um pouco mais infantil, quando chega lá no Lápis de Cor, quando chega no do lobisomem e tal. E aí depois ele volta para de novo, para esse horror cotidiano, mais direcionado para o... É que são muitos contos, né? Então foi um quebra-cabeça montar tudo isso. Mas eu acho que funciona. A palavra final foi do César Bravo, depois ele modificou alguns contos de lugar, e eu acho que o editor-chefe lá da Dark Side também, depois ele modificou mais alguns, assim, para tentar fazer uma sequência, uma linha de pensamento. Eu sei que não é todo mundo que lê em ordem, né? As pessoas leem aleatoriamente e, ok, eu acho que tem que ler como... Mas, em geral, a gente pensa o livro para seguir uma ordem. Eu gosto de ler livros de contos em ordem, mas eu já li fora de ordem também. Depois eu aprendi que não, que eu acho mais legal ler na ordem. Pois é, eu achei que fez bastante sentido essa nova ordem que eles colocaram lá na Dark Side. Achei que funcionou bem, assim, sabe? E o final sensacional, né? Isso é uma coisa que a gente tinha comentado, que tinha que terminar com Ferozes. Tinha que terminar daquele jeito. Perfeito. Tinha que terminar com Ferozes. Inclusive, eu queria, uma época, eu até meio que batalhei para ser o título do livro ser Ferozes, né? E aí, sim, no fim, o César Bravo me convenceu que não, que era melhor utilizar o Vespeiro, que também é um conto que está lá quase no final, né? Mas eu acho que tem bastante título impactante, assim, nesse livro. Acho que vários títulos poderiam... Mas acho que Vespeiro casou bem. A Roberta tem a mão levantada e depois o Lauto. Oi, pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, querida, tudo bem? Guria, eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou começar em ordem. Eu vou fazer uma de cada vez para dar espaço para as pessoas também. Eu me lembro, agora você estava falando, quando a Andrea leu ali o que o César mandou, escrevendo sobre ti, as tuas obras e tal. Eu me lembro que eu estava junto, que eu tinha feito uma limpeza lá no consultório. E eu lembro quando chegou o berro que tu deu. Olha isso, será que não tá muito demais? E a primeira coisa que eu pensei, depois que eu li, sabe? Não é porque eu te amo, sabe? Mas é que, tipo, ele pincelou ali muita coisa, mas tem muito mais que aquilo, sabe, amor? E, bom, enfim, deixa eu ir para a pergunta. Eu tenho várias aqui, mas acho que eu vou começar com uma de um geral, assim. Como é que é a produção dos personagens? Sabe que depois que a Andrea, a gente fez aquela lá da Suja, e ela disse que os personagens eles vão se revelando e se criando, se moldando, assim como pessoas. Eu fiquei muito curiosa. E toda vez que eu leio um livro, eu fico me perguntando como
será que surgiu isso para o autor, sabe? Como será? Ele veio assim na cabeça, ele foi inspirado numa pessoa, num animal, ele veio num sonho. Como é que é para ti a produção dos teus personagens? Muitos vieram em sonho. Por exemplo, a história de Sandra Não Tem Dedos é uma imagem. Na verdade, não foi a personagem, mas a imagem veio no sonho, assim. Em contos, eu gosto muito de falar assim, que em contos, às vezes, eu não tenho muito tempo de aprofundar muito o personagem, acabo trabalhando mais as imagens, né? Por exemplo, mas eu acho que já dá para perceber assim, que tem alguns personagens meus que eles têm as suas particularidades, né? Por exemplo, o Gerson, que quase ninguém gosta, eu acho ele muito parecido com aquele personagem, com o Ramiro, do Carne Crua, Carne Dura. Um personagem bem meio fora da realidade, assim, e sem muito compromisso e tal. Que mais? A personagem a Sandra, eu acho ela muito parecida com a Sami, da Amanhã é Ano Novo. E por aí vai, assim, eu acho que... Eu não sei, eu acho que primeiro chega para mim a imagem ou a situação. Acho que com contos eu sempre trabalho, em primeiro lugar, com imagem. E aí depois o personagem vai se desenhando, assim. Esses dias eu falei... Quando foi que eu falei? Esses dias eu publiquei no Facebook, no Instagram, sobre como que eu criei a Edna, que é a personagem do livro anterior, que é a história do Júpiter, Marte e Saturno, que dá nome ao livro, né? E a Edna veio depois também. Primeiro veio aquela imagem de Júpiter, como se Júpiter estivesse no lugar da Lua, tão próximo quanto a Lua é, né, da gente. E aos poucos foi se desenhando uma personagem que enxerga Júpiter daquele jeito. Então, eu acho que eu posso dizer que os personagens... Eu sei que eles têm umas particularidades bem fortes, assim, né? E que, sim, que eles são imaginados, são trabalhados e tudo, mas não com tanta profundidade quanto um personagem de um romance. É um pouquinho diferente que funciona, assim, pelo menos na minha criação, né? E... acho que é isso sobre os personagens. Eu ia dizer mais alguma coisa, mas eu me esqueci. Daqui a pouco eu me lembro. Deixa eu ver quem mais que levantou a mão. O Laupo e a Elmira. Depois a Elmira. Eu queria só fazer um comentário rapidinho, que você falou uma coisa sobre a ordem de leitura, e para mim o Vespeiro foi uma experiência que durou uns 30 dias, porque eu fui tentando ler mais ou menos um por dia. A minha primeira leitura tinha sido mais rápida, eu li vários assim, e foi muito melhor ler aos poucos e ler um por dia, porque eu fui trabalhando cada um dos contos, eu tive tempo de entendê-los, eu tive tempo de pensar sobre eles. É só queria comentar isso. Eu acho que conto, talvez vai ficar para mim essa lição, que leia devagar, leia como fosse cada uma história separada, porque realmente cada conto daquele ali é um universo. Então eu tive tempo e aproveitei para poder digerir cada um deles, e foi uma experiência muito boa. Só queria fazer esse comentário. Obrigada, fico feliz, assim, porque em geral é um universo diferente, né? Eu não sei, gente, é muito ruim, assim, a gente falar da própria obra, né? É até um pouco desconfortável, mas porque apesar de muitos contos eu ter criado numa época próxima, por exemplo, muitos eu criei em 2022, alguns em 2023 e 2021, eu acho que eles são bastante diversos, assim, realmente é um trabalho mesmo tentar fazer com que eles cumpram uma unidade, porque eu sei que eles são diversos, mas, enfim, não sei, eu acho que talvez funcione, para mim, pelo menos, funcionou desse jeito. Eu vou... Tem uma... É a Elmira e depois a Ju. Gente, tá passando um carro de som aqui na frente, não sei se vocês estão ouvindo. Eu vou desligar. E depois tem uma pergunta
Depois da Elmira, então, antes da Ju, podemos pegar aqui a pergunta do Rogério, tá? Daí eu leio a pergunta do Rogério que ele escreveu aqui. Caiu? Elmira, tá sem som, eu acho. Ou só eu que não estou escutando, gente? Não, ninguém está ouvindo. Também não estou ouvindo. Tá. Acho que é só ligar seu microfoninho ali, Elmira. Estão me escutando? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, vi no chat que muita gente não gosta do Gerson, mas eu vou dizer por que Crocodilo foi um dos meus contos assim, favoritos. Eu gostei muito do personagem. Eu adorei, Vivi, o contraponto que tu fez, né? Aqui no começo a gente tem, né? Detesto o Gerson e que envolve seu mundinho egoísta, mas aí lá no final a personagem fala, né? São forças que me impelem a amar este homem. E aí me veio muito essa coisa assim das relações familiares, né? Porque família é um troço complicado, né? E aí às vezes a gente tem muita mágoa de alguma coisa, só que a gente não consegue se vingar, não consegue devolver, assim. E aí eu fiquei muito impactada com essa... Me pegou muito isso, assim, de são forças que me impelem a amar este homem. E a respeito da relação deles dois, me veio muito essa ideia, assim, de como a vida vai virando à medida que a gente vai crescendo, né? Eu lembro, assim, quando eu era pequena, adolescente e tal, e aí meus pais faziam várias coisas por mim, né? Me diziam, não, você tem que fazer isso, você tem que ir aquilo, né? Só que chega um ponto que começa a virar, né? Sou eu que começo a dizer, olha, isso daqui é melhor, você não deve fazer assim, isso daí não é uma boa ideia. E aí, nessa parte que o Gerson tem esse negócio do fungo, né, e tal, eu gostei muito da forma violenta como a personagem foi pra cima dele, né, falando, né, até falando palavrão, puta que pariu, por que tu não veio pra cá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a frase que ele disse depois, não queria incomodar a filha. Mulher, pegou assim pela garganta. Eu lembro que eu parei assim, dei uma pausa, porque apesar de a vida ir virando, eu às vezes noto que fica muito uma sensação assim nos pais que eu ainda tenho que resolver isso daqui, eu ainda tenho que dar conta disso daqui, é vergonhoso eu ter que precisar de ajuda para esse assunto X ou Y. Então, assim, eu amei, eu grifei aqui um monte de coisa, eu acho que tem várias frases bem boas, assim, né? Essa coisa de veio manso, como são os seus retornos, na manhã seguinte um guindaste sobre minha cabeça, essa coisa da história espetaculosa. Então, assim, eu gostei, gente. No começo não, mas quando foi chegando no final, né, essa relação da personagem com o Gerson revelou muito da própria personagem, né, gente? E aí eu fiquei o tempo todo com essa ideia de família na cabeça. Então, assim, amei. Não vou perguntar agora o que Dalila falou, que estragou o jantar, vou esperar alguém aí falar. E é isso, por enquanto. O acabou agora daqui, gente. Eu não sei se tu teve uma ideia assim, de falar mesmo assim, sobre relações familiares, mas a gente acaba que, tipo, né, a gente vê as coisas com os olhos que a gente tem, né? E aí foi isso que eu vi nesse ponto do Crocodilo. Eu, assim, esse conto é um dos meus favoritos também, o Crocodilo, porque eu não sei, eu queria fazer uma relação totalmente torcida, uma relação invertida, né, de que a filha é responsável pelo pai. E existem relações assim, só que às vezes elas não são muito abordadas, né, em que a filha é quase que a mãe do pai, né. E também queria fazer um olhar generoso sobre esse pai, embora ele seja um pai irresponsável e tudo, né? Apareça como um cara
quase que assim um pai descartável, vamos dizer assim, mas também queria lançar esse olhar assim humano sobre ele, né? Sobre as questões dele. E eu leio esse conto e eu fico emocionada, assim. Eu também não acho que seja esse conto um conto de horror, que no fim das contas eu acho que meus contos, assim, quando eu vou pensando neles, eu acho que eles são mais sobre relações humanas do que sobre qualquer outra coisa, sabe? E é isso, eu acho que a abordagem de um relacionamento entre uma filha adulta e um pai adulto me interessava trazer, que é uma relação que eu não vivi, por exemplo, meu pai eu sempre fui a filha do meu pai. Então eu resolvi torcer como se fosse o contrário. Eu acho que para mim foi legal trabalhar assim esse tema, né? Eu vou fazer um comentário, eu vou ler aqui um comentário que o Rogério fez, daí a gente continua, né? Depois tem uma pergunta da Juliana, é isso? Cadê a Ju? Tá ali. A Ju, depois a Karine, depois a Marie. Tá. Ó, o Rogério, então, escreveu assim: a escolha do título Vespero me remete à multiplicidade de situações conflituosas das personagens, interna e externamente. Ferozes somos nós, para mim, seria a persistência acima dessas situações. Persistência igual superação, teimosia, etc. Ok, então podemos passar para a Juliana. Então, muitas coisas. Primeiro, estou feliz de reencontrar vocês. Tem tempão que eu não venho. Sempre acontece alguma coisa, então estou feliz. Estou feliz de voltar justamente para falar do livro da Irka. Li todos. Posso dizer, assim, sem ter medo, que a Irka é uma das minhas autoras favoritas nacionais, assim. Então, é difícil, assim, de separar. Sou bem tiete. Tenho duas perguntas, na verdade. Queria saber sobre a relação das ilustrações com os contos. Queria ouvir, assim, como é que foi esse processo, se você acompanhou, se ele veio depois, porque eu sempre parava, assim, para dar uma olhada. Eu sentia que a ilustração me indicava mais ou menos o que eu ia encontrar, mas não entregava tudo. Então, quero muito ouvir. E vou voltar a Vespero, ainda não vou fazer a famigerada pergunta, mas eu acho que é o conto que me deixa mais nervosa no livro inteiro. É o tipo de coisa, tipo Lauren, assim, que não está acontecendo nada e eu já estou muito nervosa. É essa sensação que Vespero me dá. Eu queria muito ouvir, assim, eu acho que tem tantas frustrações e tantas... eu acho que quando você lida com pensamentos ansiosos, aí você vai traçando várias possibilidades, aí eu acho que a gente vê todos os personagens traçando as piores possibilidades, e aquilo me deixa muito angustiada. Então, eu queria ouvir um pouco sobre o processo também de escrever Vespero. Tá. As ilustrações foram totalmente surpresas para mim. Tanto as ilustrações, a diagramação eu até cheguei a ver um pouco antes. A capa, foi tudo assim, muito surpresa. Eu gostei muito assim do projeto gráfico, gostei da capa, mas eu vou confessar que eu estava bem nervosa, porque eu fiquei vendo tudo uma semana antes do livro ser anunciado, assim, foi quando eles me apresentaram, e foi bem tenso, assim. Mas ainda bem que eu gostei, né? Porque é aquela coisa, né? E aí, se não gostar, faz o quê, né? Chora. Mas eu acho que é o modo, assim, que a Darkside trabalha. E claro que a gente confia muito no Cristiano, acho que é o capista, que é também o editor-chefe da Darkside, né? E ele é um cara super competente, ele é um cara que faz todas as capas e ele sempre trabalhou com isso. A Verena me disse que ele fazia capas de LPs, no tempo que existiam os LPs, né? O Denster pode me corrigir se eu estou falando besteira. Então, ele é um cara super capaz, assim, super competente. Mas, mesmo assim, a gente sempre leva um medo, né, gente? Todo mundo aqui que já publicou sabe que a gente sempre leva um medinho, assim, meu Deus, e se eu não gostar, né?
Mas, ok, passei por essa fase, gostei, fiquei feliz, gosto das ilustrações. Acho que elas não entregam tudo mesmo que há no conto, sabe? Acho que elas dão só um menu degustação, assim, né? Mas acho que funciona bem. Tá, olha só, eu vou. Não sei se eu já vou frustrar vocês agora ou se eu frustro vocês depois, mas o processo para escrever Vespero, ele é baseado num conto, ele é inspirado num conto que eu li, que é uma história que se passa no futuro, que é uma pessoa narrando essa história. Esse narrador ele está olhando uma foto de um casal que acabou de se conhecer e ele está narrando tudo que aconteceu no futuro, depois que anos já se passaram, o casal já teve filhos e várias coisas aconteceram depois disso. E esse foi, assim, vamos dizer assim, o germe inicial, o disparo inicial que eu tive para escrever Vespero, porque eu pensei, nossa, que interessante essa premissa, né, de a partir de um... Rogério tem acho que disse alguma coisa no chat. E aí eu pensei que interessante essa premissa de tentar fazer esse narrador, de tentar imaginar... Ele perguntou se é um conto do Borges. Não é do Borges, Rogério. Não é. Eu vou ficar devendo para vocês o nome é um americano, norte-americano, um autor norte-americano, e eu vou ficar devendo para vocês, mas eu vou colar depois para vocês. E mando para ti também, Denser. Esse conto partiu dessa minha vontade de tentar usar essa premissa, experimentar, né? Porque muitos dos contos da gente é uma coisa mais experimental, que a gente vai experimentando para ver se funciona ou não, né? E aí, a partir daí, eu criei a Dalila, e depois eu falo mais do Dalila, vocês querem muito saber, mas enfim. Acho que é próximo. Não, posso falar, porque eu acho todo o dilema da mãe também, né? Do ver a foto, decidir o que fazer. Eu já tinha até esquecido do negócio da Dalila, que eu estava tão focada no dilema que aquela mãe ia ter que enfrentar, não só na sua relação conjugal, mas lidar com o mundo, né? Então, achei aquilo desesperador. Vespero tem essas questões temporais, né, de passado, presente e futuro. É um ponto muito, a estrutura dele é muito interessante, por causa disso, principalmente. Acho que tem agora uma pergunta da Karine, é isso? Karine. Eu queria começar falando que eu odeio o Gerson. Depois que, assim, puxando um pouco o que a Ju perguntou sobre o Vespero, essa possibilidade da mãe ignorar alguma coisa e decidir como abordar uma situação e achar, assim, normalmente as pessoas são muito esperançosas, né? Eu vou fazer assim e vai estar resolvido. Não, só piora, é só ladeira abaixo. Eu acho ótimo, porque todos os contos da Irka são assim, o personagem toma uma decisão e fala assim, não, a minha filha está em coma, ela foi estuprada enquanto ela estava em coma, mas vai nascer um neném, então quando ela, quem sabe, ela acorda. Não, gente, é ladeira abaixo. É ótimo que todos os contos da Irka têm isso. Eu acho maravilhoso. E o nome Vespero eu gosto bastante para esse livro, porque os primeiros contos atiçam a curiosidade, igual um Vespero. Você olha e fala, meu Deus, o que será aquilo ali? E se eu mexer, o que será que acontece? Né? Porque tem esses... o ser humano, acho que ele busca o perigo, né? Sempre, você pode até não mexer, mas você pensa, e se eu mexer, o que será que acontece? E é exatamente, se você vai lendo o livro da Irka, só vai piorando, gente. Piorando no sentido, você vai sendo traumatizado conforme você vai lendo. E o pior é que você vai achando ótimo, pelo menos. Eu terminava um conto e falava, meu Deus, como? Qual que é o próximo? Então, assim, eu acho a sequência dos contos muito boa.
E pensando um pouco nessas nuances entre as relações que você traz nos contos, Irka, tem, assim, o Blues dos Infernos eu acho ótimo, porque tem uma personagem reclamando e querendo pedir ajuda, só que uma ajuda assim, meio... Eu te dei um vinho, então agora você me deve. Não, você me deu um vinho porque você quis. O problema é seu, você que se vire. E aí eu queria te perguntar sobre Terrário, que foi um dos que eu mais gostei. Assim, eu falei, gente, pra onde que a Irka foi pra escrever isso aqui? Meu Deus, é muito bom. Ele é muito violento, tanto nas descrições como a maneira como esses personagens são tratados, todos eles. E é muito interessante, que tem o bando do Carlo, e aí essa mulher que não consegue se reproduzir, e aí ela tenta ficar no bando para ela poder... Porque ela quer fazer outra coisa, eu acho que até um meio de sobreviver, né, para não ficar lá acho que é no barracão que você usa, cozinhando e criando os nutrientes, uma coisa assim. Mas eu queria te perguntar, por que cebolas? Eu entendo a parte da anatomia de uma cebola e como ela é plantada e tal, mas por que cebolas? Nossa, eu acho que mais é por causa da anatomia mesmo. Só que quando eu pensei esse conto, eu pensei numa cebola que nascesse ao contrário, né? Que nascesse o bulbo para fora só da cebola, para acontecer enfim, aquela violência que acontece, né? Que ela emerge da terra e os homens da situação ali, os homens do bando, eles já procuram copular, enfim, para ver se a mulher engravida ou tal, né? E para ver se ela presta, né? Então, esse conto ele nasceu de uma época em que eu estava me questionando muito esse papel da mulher. A gente está vivendo muita coisa assim horrenda, né? A mulher, principalmente na sociedade. E esse conto ele é poxa vida, eu acho que ele é de 2021, 2022, início de 2022, talvez, e eu estava questionando muito. Ainda era governo Bolsonaro, ainda tinha todas essas coisas. Logo que não sei se vocês lembram, mas logo que o governo Bolsonaro venceu, todo mundo só falava no conto da Aya e tal. E eu estava muito assim pensando nessa situação, assim, no que seria reservado num futuro muito sombrio para o papel da mulher numa sociedade. E se essa mulher não fosse fértil, o que se reserva para ela? Como ela se rebelaria? Como ela, né? Como ela viveria? Para que ela serviria no caso, né? Então é daí. E aí a imagem da cebola me veio, mas é por conta disso mesmo, por essa imagem do bulbo, assim, sendo como se fosse o ventre, né, ali dentro se desenvolveria, enfim, o feto, o bebê e tal. Mas esse conto também ele é baseado num conto de uma amiga minha que ela escreveu um mini conto, que é a Lélia Almeida, que é uma grande autora aqui de Porto Alegre. Eu até como se diz, eu dedico a ela. Está escrito ali no conto para a Lélia Almeida que ela escreveu um mini conto com mulheres enterradas também, só que as mulheres delas é só as cabeças que ficam para fora, assim, e elas não sofrem esse tipo de violência, né? Elas estão ali só para embelezar, entre aspas, a plantação. E foi daí que assim, também o disparo inicial para escrever esse conto foi a partir dessa ideia, assim, de mulheres que nascessem da terra, né? Mas sim, eu acho um conto bem violento. Eu acho que esse conto ele também tem assim uma pegadinha Ana Paula Maia, assim. Eu não sei, sempre quando eu penso nesse bando, eu penso naqueles personagens da Ana Paula Maia, do universo Ana Paula Maia. Eu gosto muito desse universo também. Acho que agora é Marie. Então, eu tenho uma pergunta
que lida com uma coisa que a gente já falou bastante entre nós duas, assim. Quanto de você tem em cada um desses personagens? Tudo, né, Maria? É muito difícil, assim, a gente não se envolver com esses personagens. É muito difícil. Eu vou falar para vocês que eu vim aqui para o encontro hoje sem nem ter o livro por perto, né? Porque vocês sabem que, né, essa confusão que a minha vida virou, eu tô longe de casa e tenho um exemplar de Vespeiro em casa, que até acabei de vender ontem, e eu nem consegui folhear o livro assim para dar uma olhada. Tudo que eu estou falando de cabeça, assim, mas eu consigo, conforme a gente vai se lembrando das histórias e dos contos, eu consigo me lembrar assim exatamente o que eu estava pensando, o que estava me incomodando na época que eu criei esses contos, né? Por exemplo, sei lá, Ruta Libre 22, que é um conto que eu gosto muito, assim, muito, que é de uma mãe que perde a filha na fronteira, assim. Eu me lembro exatamente que eu ficava, o meu carro estava para... Eu moro na... Não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu moro na divisa... Quer dizer, eu nasci, né? Mas muitas vezes eu visito na divisa com o Brasil, do Brasil com a Argentina. E essas divisas, assim, não é via terrestre, né? Tem um rio, mas a gente não é ponte, né? A gente tem que cruzar o rio, tem que entrar de carro numa balsa, cruzar o rio, e é um lugar muito hostil, assim, a recepção lá na Argentina, o jeito que os carabineiros, não sei se na Argentina eles tinham carabineiros, no Chile eu sei que é, mas o jeito que eles nos tratam, assim, a violência e tal, e eu me lembro direitinho de eu estar passando e vendo aquelas caras hostis daqueles guardas de fronteira e pensando, imagina se acontece um horror, assim, se tu perde uma filha, como é que tu faz? E o teu carro já tem que passar e tua documentação já está aprovada e já está tudo carimbado e eles começam a te empurrar para dentro da balsa e tu não tem o que fazer, sabe? Então, só para usar um exemplo, né? O quarto minguante, por exemplo, que é aquela mulher que não para de sangrar. Eu me lembro exatamente bem quando eu tive a ideia de escrever esse conto, assim, onde eu estava, o que eu estava pensando, por que eu estava pensando naquilo, por que aquilo estava me incomodando tanto. É claro que meus contos têm muito do universo feminino, obviamente, né? Porque eu tenho esse... A gente estava falando sobre isso hoje, né? O ponto de vista... eu acho que aí eu tenho esse ponto de vista muito focado no universo feminino, obviamente, né? Porque eu sou mulher, eu nasci mulher e tal. E é isso, eu acho que tem... Até o Gerson tem muito de mim, sabe? Até o Ramiro tem muito de mim. Poxa vida, me esqueci o nome do menino O Eustáquio, que é aquele personagem da Isadora, também eu consigo entender a motivação daquele amor desmedido, daquele amor criminoso dele, sabe? Acho que, não sei, acho que a gente acaba se colocando muito nos personagens, né? Que a gente vai criando e vai trabalhando. Não sei se respondi, mas espero que sim. Completamente. Sabe que essa pergunta da Marie era uma pergunta que eu tinha anotado aqui, não isso de quanto você coloca, mas eu tinha colocado essa observação, que em vários contos do Vespeiro a gente se sente em cidades do interior e em cidades de fronteira, né? E no Ruta Libre 22, por exemplo, tem essa questão da criança desaparecida, né? Que foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu consegui imaginar que pela cidade onde você nasceu, pelo tipo de vivência de fronteira que você teve, que ali em algum momento você teve esse pensamento, né? E é o que você está contando agora. Acho super. Era uma questão para mim, assim, entender até que ponto isso entra na narrativa. Tem mais alguém já na vez ou não? Tem, Roberto Denser, Vanessa e depois o Lauto.
Não sei se o Dancer não caiu. Eu acho que o Dancer caiu. Dá para passar para a Vanessa primeiro, então? Enquanto isso, eu pergunto para ele pelo WhatsApp se ele está por aí. Tá bom. Tá. Uhum. Pode falar? Estão me ouvindo? Sim. Oi, gente. Irka, eu fiquei pensando que você falou sobre nem todos os contos são horror, e eu lembrei lá do curso da O Grifo, que a gente estudou, né? Então, e realmente, assim, tem alguns que são, eu considero, por exemplo, Sombra Não Tem Dedos horror, mas quais, né, que você considera que é horror mesmo? Sim, óbvio que tem o horror das relações humanas, né, mas entendeu, né? Olha, eu considero, assim, um horror, vamos dizer assim, mais clássico, assim, como a gente é acostumado a buscar dentro das histórias de horror mais clássicas, eu considero o do lobisomem, como se mata um lobisomem, e as presenças. Esses dois aí eu considero que é horror mesmo. Aí, os que eu considero, assim, horror, um horror mais real, né? Mais, assim, próximo da nossa realidade. Porque esses dois é um horror mais sobrenatural, assim, né? Porque é uma criatura ali, parece, sei lá, um vampiro e tal, e é o lobisomem, né? Então é uma coisa muito do universo, até meio que do universo infantil, assim, nossos medos mais irreais e tal. Agora, um horror mais real, um conto que eu acho muito horror, que vocês não falaram ainda, é O Silêncio das Coisas Imóveis. Eu acho um conto que sabe, eu acho um horror, assim, aquele homem observando as mulheres, mesmo que ele não toque nelas, mesmo que ele não se aproxime delas, ele só parado ali olhando já é um horror, assim. Isso aí até foi um outro leitor que fez uma resenha que me disse que isso demonstra a diferença de ser homem e ser mulher, né? Um homem, talvez, numa situação daquelas, sendo observado por outro homem, não se sentiria tão ameaçado quanto mulheres, né? Porque aquilo ali é uma né? Porque são mulheres, são amigas numa casa afastada, né? Elas foram passar férias ou final de semana numa casa afastada. E aí eu vi esse seu leitor, ele fez uma resenha, né? Falando sobre. Sabe a impressão que eu tive desse conto, O Silêncio das Coisas Imóveis? Não necessariamente que aquele homem existia ali, estava observando. Eu fiquei imaginando que talvez fosse um delírio de uma delas, ou sabe? Porque é uma delas que via todos os dias, que acordava e via, né? As demais estavam dormindo. Uhum. Acho que cada um faz uma leitura. Né? Deixa eu falar mais uma pergunta. Na verdade, nem é pergunta. Esse conto, quando a gente estuda muito horror, consome muito horror, né? Lê, assiste muita coisa, a gente acaba perdendo medo de sobrenatural, fica comum pra gente. Então, tem um tipo de horror que me assusta muito. Até falei isso com meu esposo, porque eu fico obrigando ele a ver todos os filmes de horror que sai, qualquer porcaria, ele tem que assistir comigo, né? Então, esse terror que tem alguém na sua casa e você não sabe? Isso me assusta muito, E esse conto era desse tipo, né? E assim, as luzes, elas apagaram, acenderam e chegaram, as luzes estavam ao contrário do que elas deixaram. Isso me assusta muito. Se fosse homens, eles iriam atacar o cara, sabe? Os três, ia bater muito nele. As mulheres não tem muito o que fazer, a não ser só esperar amanhecer e sair no outro dia, né? Então, é um tipo de horror que... Eu acho que tem até um nome, né? Eu só não sei. Mas é um tipo de horror que me assusta muito. Se tem alguém na sua casa e você não sabe que tem. Isso me assusta absurdamente. O 7, por exemplo, o 7 também eu acho que até dá para considerar assim, um horror, porque tem o Caronte lá no final e tal. Mas eu acho que o 7 ele tem um tom mais de graça. Assim. O 7, para mim, é uma coisa meio,
sabe, meio Jogos Mortais, assim, tipo uma vingança, porque eles estão dentro daquele táxi e eles, dentro daquele pequeno passeio de táxi, eles cometeram 7 pecados ali, um atrás do outro. Então é tipo quase que uma vingança da vida para eles, assim, aquele final ali. Então ele é um horror, mas ele é quase que um horror assim meio que terrível, vamos dizer assim, merecem isso que está acontecendo, né? Eu estou tentando me lembrar algum outro que eu acho assim que é muito, muito horror, mas não sei, deixa eu pensar um pouquinho, daqui a pouco eu lembro. É que eu tenho alguns que é bem... Bom, o Terrário eu acho que ele é de horror também, né? Porque o Terrário também está ligado a uma violência sexual, né? E enfim, a uma submissão da mulher, né, perante os homens. Então acho que também é um horror mais real. Deixa eu ver, tem o Laupo, tem a Roberta e tem a Marie. O Denzer está tentando reconectar, o Wi-Fi dele caiu totalmente, tá? Mas ele está tentando voltar. Daqui a pouco ele volta. Acho que dá para seguir essa sequência. O Laupo primeiro, que está na vez, é isso? Olá. Eu queria falar um pouco sobre o Sabotagem, que acho que foi um dos contos que mais me impressionou, ou pelo menos foi um dos que mais me acompanhou depois da leitura. Muito por causa da música, Hotel California, que até hoje acho que estava nos stories, e eu voltei a cantar o dia inteiro de novo. É impressionante você ouvir uma vez. E isso é uma coisa legal que você falou há algum tempo, Ilka, sobre esse uso da música nos textos, que dão atmosfera, e aqui está perfeito, assim, dá mesmo, casa super bem. Eu não sei se você já tinha pensado nisso antes, se essa ideia já te acompanha há algum tempo, mas você poderia falar sobre isso também, sobre essas referências musicais que você traz bastante nos teus textos. E tem uma frase aqui que eu achei muito impactante. Se você permitir, eu posso ler rapidinho. Ainda o amava, mas não o ele de hoje. Amava quem ele foi. Era tão ruim isso, da gente se deparar com a certeza de que sempre amamos uma ideia. Refleti um pouco. Sim, amamos uma figura e ela é idealizada. Essa frase aqui, muito, muito impactante. Mas então fala sobre essa questão da música. Aproveita e fala um pouco sobre Sabotagem. Acho que nas coisas que eu leio nos seus trabalhos tem bastante música. Eu acho que você usa muito bem isso. E realmente traz a atmosfera. É um negócio bem interessante isso. É um desafio para mim, sabe, colocar música em texto, porque eu não gosto muito de música, assim, da letra da música no texto, sabe? E então eu fico feliz quando as pessoas me dizem que funcionou, porque em geral, aí, bom, nesse caso eu coloquei na boca do personagem, né? Ela tá cantando e tal. E aí, agora eu tô falando, eu me dei por conta que às vezes eu faço isso, né? Eu faço o personagem cantar a música, ou ele tá ouvindo e repetindo e tal. Esse conto, eu gosto também bastante dessa... também é uma relação de duas amigas, né? Vocês falaram ali do Blues dos Infernos, só para abrir um parêntese. Também é uma relação de duas amigas, uma relação super hostil, assim. Na época eu queria abordar essa coisa sei lá, de uma espécie de uma maternidade compartilhada, que eu acho que é um assunto bem atual que a gente tem que trabalhar, mas não do jeito que a gente trabalha, porque às vezes a mulher acaba sobrecarregando a outra mulher e os homens ainda ficam de fora desse tipo de maternidade ou paternidade compartilhada, né? Mas eu fugi da pergunta. A Sabotagem era um outro conto, ele era menor, e tinha outro título até. Eu acho até que o título dele era Hotel California, e era mais focado na amizade ali entre as duas, no relacionamento entre as duas. E depois, quando eu aumentei o conto, é que eu coloquei essa coisa de um relacionamento que ela teria, né? E aí que surgiu essa etapa aí de falar do... O Rogério falou alguma coisa, deixa eu ver. Surgiu essa etapa de falar enfim, desse relacionamento. E aí
Bom, a música já estava desde a primeira versão. E eu queria trazer uma coisa assim meio idealizada, tanto de relacionamento quanto de amizade, que seria aquele olhar dela para um lugar inexistente, né? E aí, enfim, depois eu fui descobrir, quer dizer, que essas miragens que a gente tem, assim, não sei se é só na beira da praia, mas na beira da praia acontece muito, assim, se chama Fata Morgana, que é uma coisa que a gente mira, assim, que a gente não sabe muito bem o que é, e é uma... Eu não sei, eu acho que é um evento, sei lá, atmosfera, não sei. Eu sei que é uma coisa que a gente enxerga, porque ela enxerga uma cidade, um hotel, sei lá, ela está caminhando para lá, né? Então, o conto ele está direcionado para isso, assim, para alguma coisa idealizada, tanto no relacionamento como, enfim, um fim idealizado que as pessoas procuram, e as personagens, e no fim todos nós, né? Então, eu trabalhei esse conto mais ou menos para direcionar para esse... E acho que a música casou direitinho com a... Né? Não sei, mas acho que funcionou. Eu gosto muito desse conto também. Ele saiu numa das coleções, não saiu do Escuro Medo? Com outro nome. Não, ele saiu na Balbo. Ele saiu uma versão menor dele, saiu na Balbo. Eu achava que era Praia Fantasma, não sei. Você pensou em uns 3 outros títulos, eu acho, para ele. Ó, só vou ler aqui, a Elmira escreveu aqui, Vespeiro sai daqui direto para a lista de favoritos do ano. A Juliana comentou sobre isso que a Vanessa está falando. Eu vi um vídeo sobre pessoas que gostam da sensação de perigo de morar escondido na casa de outras pessoas. Achei tão assustador também. Esse horror também senti com o Suja, da Andrea. Aí o Rogério comentou, o livro abre com These Boots Are Made for Walking, da Nancy Sinatra. Uhum. O Daniel comentou aqui, Irka, parabéns, gigante pelo livro. Infelizmente preciso sair, como já conversamos, amo a forma como você deixa os finais abertos. Eu mesma adoro fazer isso nas minhas histórias. E tem uma pergunta chegando também do Denzer, ele vai escrever aqui, mas acho que a gente pode fazer mais uma aqui, enquanto ele está escrevendo aqui ele está digitando no WhatsApp. Tá. É Roberta e depois a Marie. Acho que 99% das perguntas que eu tinha, o pessoal tinha também, tirando a parte lá do que a criatura falou lá no jantar, mas aí a gente espera para o final. Irka, uma coisa que eu estava conversando com o Jorge, o que a gente sabe da tua formação como dentista, né? Assim, convivendo contigo, como família e tal. Quando tu começou a escrever, o que tu escrevia primeiro e o que te levou a escrever o terror, o horror? Tu já começou pensando nessa vibe ou tu começou em outra coisa, tipo poesia, romance? O que tu te levou? Como é que tu começou e o que te levou a esse ápice do terror? Eu comecei escrevendo uns contos assim... Não, na verdade, primeira narrativa longa que eu escrevi foi um romance, que até hoje não está publicado, está lá bem guardadinho. Um dia eu vou trabalhar nele, prometo. Mas ele ele não era horror, mas ele tinha muita coisa sobrenatural. Eu sempre tive eu já falei isso várias vezes, mas se vocês ainda não, se vocês já ouviram, me perdoem, eu uso meio que para me justificar esse argumento. Eu sempre me expressei de forma assim, com a mão dada com o sobrenatural, sabe? Sempre. E durante um tempo, e aí antes de eu participar de oficinas de escrita criativa, porque esse romance que eu escrevi assim, sem ter nenhuma noção, sem ter nenhuma experiência de como se escreve um romance. Eu escrevi da minha cabeça, assim, totalmente fui fazendo assim por intuição. E aí
ele tem muita coisa de sobrenatural. Por exemplo, ele tem uma personagem que é uma personagem bem importante, que é uma vidente. E eu trabalho muito essa coisa da vidente, eu gosto desse universo e tal. E tem muita coisa sobrenatural. É óbvio que isso, a minha carga de leitura que eu tenho na vida, né, que é muito latino-americanos, eu me formei lendo autores, né, autoras também. Infelizmente, quando eu era adolescente, a gente lia mais homens, né, do que mulheres. Então, muitos autores e algumas autoras latino-americanas, e os latino-americanos, eles trazem todo esse sobrenatural para dentro das narrativas. E aí, quando eu comecei a fazer as oficinas e participar, e levar um pouquinho mais a sério assim, a escrita, eu comecei a refutar isso. Não, eu comecei com aquela coisa, não, eu tenho que escrever prosa realista, porque hoje se escreve prosa realista, se eu quero ser levada a sério, eu tenho que escrever prosa realista. E eu comecei a me debater com isso. E não estava dando certo, assim. Não é que não estava dando certo, eu não estava gostando dos resultados que saíam ali. E aí chegou um tempo que eu falei, quer saber, eu vou abraçar o horror, vou abraçar o sobrenatural, que é o jeito que eu me expresso, vou aceitar que é assim. E foi esse o caminho que eu segui para... Hoje em dia eu tô ok, gente, eu me aceito, eu não quero mudar, assim, eu acho que o olhar que a gente tem é o olhar que a gente tem, sabe? Não, a forma com que a gente percebe o mundo, a forma com que a gente, traduz o mundo para dentro da nossa história e para dentro das pessoas que nos leem. Então, hoje em dia, eu estou em paz com isso, mas eu passei um tempo relutando, assim. Eu queria ser, escrever prosa realista, Carla Madeira, vamos dizer assim, né? Mas não rolou para mim, então... Enfim, é um caminho, assim, não é uma escolha, eu acho que é uma intuição, é uma forma de expressão, sabe? E eu acho que cada um acaba achando sua forma ao longo do seu caminho, assim, né? E também não quer dizer que eu vou escrever sempre assim, né? Pode ser que eu mude, não sei, mas no momento eu tô muito assim... Eu estou muito... Como é que eu vou dizer? A forma de contar uma história está muito ligado com essa coisa da alegoria, da metáfora, de tentar mostrar de uma outra forma, tentar contar de uma outra forma. Acho que é isso. Marie, depois a Karine. Meu não é nem bem uma pergunta, mas é uma discussão. Porque você fala. Estou sem voz. A gente não está te ouvindo. Agora. Agora sim. Sorry. Não é nem bem uma pergunta, é mais uma coisa no sentido do que você estava falando, da pergunta de Al, falou do horror, né? O que eu vejo, e daí me corrija se eu estou errada, é que você se insere muito mais nessa coisa do insólito e do que o Freud, né, falava muito aquele termo que tem muita gente que ama e que eu acho um termo legal também, que é o unheimlich, né? Que é essa coisa desconfortável, assim, porque você pega, né, temas, e aí um dos meus preferidos, não é à toa, é claro, é o Febre, né? É o Febre ou é o outro? Peraí, agora... É o Febre. É o Febre, né? É o que tu leu, São aqueles dois ali, e que tem muito a ver com uma coisa que é extremamente feminina, né? E que é, inclusive, a coisa da demonização do feminino, né? Da secular demonização do feminino, né? Um ser que sangra 7 dias por mês.
e não morre, né? Isso torna a gente um ser, no mínimo, estranho e pode ser até assustador. E há que ser, então, extremamente dominado, extremamente podado, extremamente tudo isso, né? Então, para mim, você faz essa coisa de uma forma, inclusive esse ponto que saiu da Balbo, né, que foi a primeira coisa que eu li de você, assim, de todos os tempos, que saiu na Saiote, que eu amei, porque ele me lembrava uma coisa e vinha com esse desconforto, assim, peraí, mas não é bem isso, sabe? Você passeia nisso, assim, né? E então é isso que eu digo, que não é bem uma pergunta, é mais uma coisa de como que é para você isso, sabe? Na vida mesmo, né? No dia a dia, porque eu acho que isso tem que ter um olhar que eu acho até que talvez venha um pouco da tua profissão base também, né? Você lida com uma coisa que os orifícios do corpo humano são assim sempre misteriosos e cheios dessas coisas, né? Então, assim, como que você vê isso, né, desse espaço em relação à tua própria vida, assim, em relação à tua própria, não só à tua obra, né? Porque eu acho que realmente você vai continuar escrevendo desse jeito para sempre, sabe? Eu apostaria que você vai escrever desse jeito para sempre. Porque tomara! É muito você, é muito, né? Eu sei lá, com o pouco que a gente conviveu, né? Eu consigo ver muito isso em você e essa coisa muito especulativa que você tem com relação à vida, assim, sabe? Com relação a tudo que acontece, aquela coisa mais normal, né? A pessoa fica cutucando um buraquinho no pé e vira do avesso, né? E entra lá nas profundezas do ser, assim. Então, assim, eu acho isso genial no que você faz. Eu concordo com quem fala que isso é um dos livros preferidos, assim. Eu acho que você tem um livro aqui com um equilíbrio disso, sabe? Não diria que aquele teu conto é terrível, ele é muito mais dentro desse nonsense que a vida traz para gente, assim, sabe? Então, é isso. É só jogar um pouquinho de confete. Obrigada, gente. Não, gente, eu tô aqui rindo e conversando e parece que eu tô descontraída, mas eu tô com vergonha, assim, sabe? Eu fico com vergonha, mas não sei, sabe? Às vezes eu fico pensando se não seria mais fácil para mim se essas coisas inquietantes não me perturbassem tanto as ideias. Se eu fosse só uma leitora, se a minha vida não ia ser bem melhor. Porque escrever também tem isso, né? Escrever também dói um pouco, né? A gente mexe com coisa... Porque é aquilo, né? Os personagens são a gente, né? A gente mexe com coisa muito... Às vezes, lá no fundo, assim, que a gente nem quer mexer, que a gente quer deixar quietinho lá num canto, e aquela coisa vem, assim. E quando vem, né? E aí vai fazer o quê? Vai trabalhar, e vai tentar trabalhar, pelo menos. Não sei se eu consigo dizer, assim, que eu não sou uma pessoa analisada, né? E deveria ser, inclusive. Talvez se eu fosse analisada, talvez essas coisas não me inquietassem tanto, não sei. Mas eu acho que talvez seria mais fácil. Desculpa. Eu acho que só piora. Só piora. Então não quero. Você ser analisado só piora. Porque é uma coisa, enfim, sei lá. Eu vou confessar aqui para vocês todos que eu morro de medo de uma leitura psicanalítica dos meus contos. Se um psicanalista ler e vier falar comigo, eu vou sair correndo. Falei, não quero nem saber o que vocês interpretaram aqui. O Rogério escreveu alguma coisa aqui. Ele escreveu que a sua terapia é escrever.
E no fundo a gente não tem escolha, né? Nós todos aqui sabemos que todo artista tem que fazer sua arte, ou fazer a sua arte, ou adoecer e morrer por conta de não estar colocando isso no mundo, né? Então, mas eu fiquei bem emocionada com isso tudo que a Mari falou. Tô vendo a tua carinha aí também, assim, mexida, né? Chegou uma pergunta do Denzer aqui. Será que a gente parte para ela ou quem que está na vez agora? Tem a Karine, tem só mais a Karine. Tá. Posso falar? Então, eu vou ler aqui a pergunta do Denzer. Roberto Denzer, que também é autor da Dark Side, né? Ele lançou o Colapso em novembro também do ano passado, no mesmo mês em que o Vespero foi lançado, né? Ele estava aqui na reunião com a gente, está sem internet agora. Então, ele me escreveu aqui pelo WhatsApp pedindo para transmitir. Então, abre aspas. Irka, antes de mais nada, quero dizer que sou teu fã e te considero uma das maiores contistas brasileiras contemporâneas. Teus livros conseguem me passar aquela ideia de que o livro de contos é uma caixa de bombons. Não lembro de quem é a analogia. Onde, embora todos os bombons sejam de chocolate, no caso, o estilo poderoso Irka Barrios, o recheio, que é o tema, é sempre uma surpresa. Ora morango, ora caramelo, ora amendoim, ora hortelã e daí por diante. Você pegou a ideia. Bom, minha pergunta é uma curiosidade legítima que mescla dois lados da minha atenção aos teus contos. Um leitor que admira a tua obra e um escritor para o qual a arte do conto segue tão misteriosa quanto a arte poética. 2 pontos. Como diabos você consegue navegar por tantos temas? De onde surgem essas ideias? Você tem alguma técnica secreta para encontrar ideias ou é mais como Chekhov, que simplesmente escrevia com facilidade e desenvoltura sobre qualquer coisa que lhe desse na telha? Que tal falar para a gente um pouco sobre o teu processo criativo, a partir do momento em que surge uma centelha de ideia até o momento em que o conto está pronto? Adoraria conhecer esse processo. Fecha aspas. Roberto Denzer. O Denzer é uma criatura, né? O Denzer, a gente já, inclusive o livro dele, a gente já leu aqui no clube, antes de ter saído pela... É uma pena, a gente poderia, né, se a gente não tivesse lido, a gente ia ler agora, né? Que é o Colapso. A gente leu antes de ter saído quando ainda estava no Kindle. E, enfim... é um grande autor também, ele já participou com a gente de contos e tal, é nosso amigo. E ele, volta e meia, ele me pergunta algumas coisas sobre contos, assim. Então, eu acho que o que eu falei, vou repetir o que eu falei, assim, o meu processo criativo para contos, em geral, tem a ver com essas imagens que me perseguem, né? Eu vou tentar contar assim, utilizando exemplos, né? Que daí fica mais fácil. Deixa eu pensar. Vou usar o exemplo da Edna, de Júpiter, Marte e Saturno, tá? Que não é... Não, deixa eu pegar um exemplo, então, de um conto desse livro aqui, né? Para usar, porque do Júpiter é do outro conto. Por exemplo, Quando se mata um lobisomem, tá? Que é um conto mais antigo, assim. Essa imagem das crianças presas embaixo de uma casa, primeiro me veio a imagem, né? Que é uma imagem que, desde a infância, uma imagem que me amedronta muito, assim, crianças bisbilhotando na casa de uma velhinha. Claro que isso aconteceu comigo quando eu era criança. Eu gostava de bisbilhotar nas casas das pessoas, assim, eu morava no interior, imagina se não, né? E então essa imagem de ir para um lugar que é um lugar que né, causa certo temor assim na criança, e de repente a criança fica presa ali embaixo, não consegue sair, totalmente vulnerável, né, porque não tem nenhum adulto ali que possa salvá-la, ajudá-la, e o que ela está vendo pode ser fruto da imaginação, mas pode ser fruto do medo, de toda aquela bagagem que a criança traz de imaginação e
imaginação muito fértil, né? Então, essa imagem das crianças presas embaixo da casa, essa foi a primeira imagem que me perseguiu, né? Até eu desenvolver esse conto. Fora isso, eu queria trabalhar o universo infantil, eu queria trabalhar o universo de interiorano, e dessa coisa desse mistério, assim, de uma casa que pega fogo. E, assim, uma coisa que ninguém fala desse conto, mas eu vou falar porque eu gosto, tá? É o negócio esse amor que essa criança tem pela Agnes, que é aquele breve momento, aqueles 20 segundos em que o carro do pai da Agnes está estacionando no portão, que é os 20 segundos em que eles se olham, que ela permite que ele olhe para ela, né? Porque ele gosta dela, ele fica rodando de bicicleta na rua. Essa imagem também me perseguia, né? O menino rodando de bicicleta na rua, esperando a menina chegar. Que eu acho esse conto um pouco de amor também, assim, porque aí tem essa coisa de adolescência, né? Tem essa coisa de etapas, né? De cumprir etapas, de toda essa coisa hormonal, assim, que o adolescente não sabe muito bem o que está acontecendo, da paixão e tal. E tanto é que eu finalizo ele com ela, né? Com a Agnes dizendo que ela nunca deixou o portal aberto para ele. E aí, no fim das contas, o Deisser me pergunta de onde que eu tiro tanta ideia. Eu acho que esse conto, ele não é só sobre esse horror, né, da criança que se assustou, e tem toda aquela história, tem até uma sugestão ali de pedofilia ali no meio do conto, por ali, né? Mas da criança que se assustou, e daí, quando ela ficou presa, ela trouxe todas essas lembranças, né, do passado, de um passado. Mas também tem essa coisa do olhar ali, do olhar para a menina, e daquela coisa de aproximação. Ele tem uma relação com a mãe ali, que é uma relação que ele já está naquela fase de rejeitar a mãe para ficar mais perto da menina. E eu acho que... não sei, gente, eu vou falando, mas eu acho que isso tem a ver também com as relações humanas, que eu gosto de explorar, e que todo mundo acaba explorando nos contos, né? Então, não sei, eu acho que é uma tentativa de explorar de vários lados, assim, as questões dos personagens, as situações dos personagens, né? Então, se ninguém tinha percebido que Como Se Mata um Lobisomem também é um conto de amor, agora eu vou entregar para vocês, que é também um conto de amor. Eu tinha percebido, ele foi um dos contos que saiu numa coleção do Escuro Medo, não foi? Isso. Eu lembro que a gente discutiu isso, que tinha aquele momentinho, né, que eles se viam do portão. Eu acho muito bonito isso. E ele é muito assustador. A Juliana Cunha escreveu aqui: quando eu era criança, me escondi embaixo da cama da minha avó para saber o que ela fazia à noite. Meu Deus, fiquei presa até minha mãe desesperada me achar. O Rogério falou uma coisa também. Lobisomens também amam. A Karine tem uma pergunta. Não é bem uma pergunta, é mais o que a Marie fez antes. Você quer jogar confete? Primeiro, eu queria dizer que eu sou muito grata por você se propor a desbravar o insólito. Eu acho que, vou ser bem egoísta, eu acho que os leitores ganham muito com isso. Eu sei que na escrita a gente sofre, às vezes é difícil colocar um texto no papel. É difícil, né? A gente tem que passar essa barreira invisível dessas coisas que fazem parte da gente, que a gente não quer que os outros saibam, mas que precisa aparecer no texto. É difícil. Então, eu sou muito grata por você ter permanecido no insólito, tá? Eu acho que o insólito ganha muito, e os leitores ganham muito, porque eu acho que o insólito consegue, o terror, o horror, ele consegue ir para um lugar onde o realismo não vai. E aí eu queria relembrar um pouco que tem alguns contos aqui, tem o Febre, tem o... qual que vem depois do Febre? Peraí que eu esqueci.
o quarto minguante e depois a roda da fortuna. Tem essas mulheres que estão num período muito particular e aí, de repente, elas se veem numa situação completamente nova, ou elas vêm de uma ótica diferente, ou então elas adquirem um poder e elas vão ao extremo. Uma lambe o chão na própria menstruação. A outra manda mensagem pro aluno, e aí ela consegue dormir tranquila. A outra começa a caçar homens para poder matar, para conseguir recriar essa imagem que ela tem na cabeça dela. Então elas vão para situações muito extremas, onde elas... eu não gosto de usar a palavra enlouquecer para mulher, porque já foi usado demais. Então eu não gosto. Mas ela vai para esse lugar de extremas decisões e situações que eu, pelo menos, nunca tinha imaginado nenhuma dessas. Falei, meu Deus, como? Então, eu acho que a gente ganha muito, Irka, com seus escritos. Eu acho que, vamos puxar a sardinha um pouco para o lado aqui do horror, eu acho que o horror permite que você explore algumas nuances que o realismo não deixa chegar ali, que eu acho que o realismo limita algumas coisas. E eu acho que daí esse imaginativo do horror permite muitas coisas que a gente gostaria que o realismo abordasse, mas que ele não permite, porque é uma literatura mais séria, né, pra gente culta. Aqui a gente Vespero tá cheio de traumas de pessoas que foram abusadas, que foram usadas, que foram descartadas. E a gente gosta dos personagens, ou odeia. Quando eu falo que eu odeio o Gerson, gente, eu odeio, mas é um conto tão maravilhoso. Quando a personagem, no final, ela começa a prestar atenção se ela tá ficando careca, se ela tá perdendo os dentes. Que fechamento maravilhoso. Então, eu odeio porque eu amo a sua escrita. Né? Então, eu queria só agradecer. Muito obrigada por ter continuado no Insólito. Eu acho que a gente ganha muito por ter escritas como a sua. Muito obrigada. Ai, gente, obrigada, gente. Olha, eu ainda não chorei depois da enchente, viu? Porque vocês vão fazer eu desligar essa tela e chorar. O Rogério disse uma coisa: realismo, a própria ideia de realidade é muitas vezes limitada, inapropriada e insuficiente na vida. Aí ele agradece pelo insólito. Barganha sou eu. Ai, Laupo, Barganha. Então, Barganha também é um conto mais antigo que é... Nossa, esse conto... Muitas pessoas, assim, se veem nessa situação, né? Quantas vezes... Eu já me vi nessa situação de ficar barganhando, assim, sabe? À espera de alguma notícia que poderia ser muito ruim, né? Com medo de abrir um exame, alguma coisa, e pensando, né, se esse jogo der isso, se esse jogo der... Gente, eu me vi muito nesse conto, muito. E é muito legal essa tua capacidade, Irka, de colocar isso, né? É uma hiperexposição, na verdade é uma entrega, assim, é uma generosidade gigante, assim. Nós somos aqui do Escuro Medo muito privilegiadas e privilegiados de ter você aqui como mediadora desse grupo, como incentivadoras das nossas escritas, né, e editora, porque a gente aprende demais. Eu vejo o Vespero, agora que a gente concluiu a leitura, eu vejo ele como uma aula de escrita, né, para quem tem interesse em escrever a narrativa curta, quem tem interesse em desenvolver um olhar para o conto, né, latino-americano. O teu livro, ele é assim, eu acho que ele marca uma presença fundamental, assim, sabe? Eu acho que já acontecia isso no Júpiter, Marte, Saturno, mas agora eu acho que você consolida essa posição, sabe? Então, é muito, muito... Eu também, como a Karine, acho que todos nós aqui, pelas carinhas, somos muito gratas e gratos por
você conduzir esse barco aqui, né, com esse vigor, com esse amor que você coloca, com essa criatividade, essa leveza, né, a inteligência que você traz para cá sempre, a sensibilidade. Então, eu estou muito feliz com esse encontro, sabe? Falar de Vespero, embora haja tanta dor e dúvida e medo né, e tanta coisa ali, na verdade, ele acaba se transformando como uma catarse de tudo isso, de alguma maneira, né? E a gente sente algum tipo de alívio ali com a leitura, além da completude que a obra de arte sempre traz, né? Com essa consistência. Lá, o Rogério está falando, a Irka é sensível até quando dá porrada, sério. É verdade, Rogério. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada, assim, foi um presente, assim, falar com vocês, ouvir vocês e, bom, vocês sabem tudo que aconteceu nesses últimos 2 meses, vocês, assim, tiveram paciência de aguentar esse mês que a gente não se encontrou, tiveram paciência de mudar o cronograma, e foi, assim, foi muito legal, assim, a amizade de todos vocês, que todo mundo entrou em contato comigo, me deu força, me deu apoio, isso foi, assim, muito importante, assim, e hoje eu estou muito feliz, assim, em ouvir, com a presença de vocês todos, e sei lá, vamos embora, vamos continuar falando de horror, vamos continuar, né, com Escuro Medo. Nosso próximo livro já está na boca do gol, é Vanessa Amaral, a gente vai ler Gritam Pássaros em Fuga. Amanhã amanhã já vou dar o cronograma direitinho. E é isso, eu só agradeço, assim, só agradeço. Eu aprendo muito com todo mundo, com todos vocês, com cada nova coletânea que sai, com cada interpretação de vocês, porque é isso, né? A gente nunca tem certeza. Quando eu lancei Vespero assim, ó, apavorada, porque eu não sabia o que... A gente nunca sabe, na verdade, né? Então, por exemplo, Júpiter era um livro mais conciso, era um livro menor, era um livro que parecia que eu tinha mais controle. E Vespero parece claro, Júpiter foi um livro que eu tive total controle, assim, até da preparação dele, da edição, tudo. E Vespero não, teve mais mãos, né? Porque é uma editora muito maior, teve mais mãos trabalhando. Então eu me senti, assim, mais fora do controle e por isso mais assustada também quando eu lancei, né? Então o que eu pensava, ai meu Deus, todo mundo vai odiar esse livro. Então, saber que as pessoas curtiram, enfim, se conectaram com os personagens e tudo é muito recompensador. Então, obrigada, gente. Obrigada, pessoal, então, pela presença de todos, né? Parabéns, Irka, por esse livraço maravilhoso, que agora mora nos nossos corações, né? Que a gente ama. Espero que a Irka está preparando um romance, né? Um romance que vai sair no doutorado dela em escrita criativa, gera esse produto que é um romance que ela está escrevendo, deu uma palhinha para mim, leu uns minutos ali para né, me passou um áudio com uma leitura que eu já fiquei empolgadíssima, louca para ler, e espero que você mantenha os contos também. Vou manter. Rogério escreveu: vamos continuar, ferozes somos nós. Isso aí. Um beijo, gente. Beijo.